Viver é Cristo, morrer é lucro. Estudo baseado em Filipenses 1, 19, 30 e textos complementares. A visão cristã sobre vida, morte e missão. O propósito de Paulo e o chamado à unidade da fé. A morte não é natural. A morte como inimiga da vida. A ideia comum de que a morte faz parte da vida é enganosa. Biblicamente, a morte é o oposto da vida. Cristo veio destruir o poder da morte. Hebreus 2, 14, 15. A confiança de Paulo. Entre viver e morrer. Paulo estava pronto para morrer por Cristo. Sua confiança estava no destino eterno. Viver significava servir, morrer significava estar com Cristo. Viver para honrar Cristo. Propósito acima de tudo. Paulo desejava honrar Cristo em vida ou morte. Seu foco era alcançar o maior número possível com o Evangelho. Suas cartas ampliaram seu alcance para além de sua presença física. A brevidade da vida. A urgência do impacto. A vida é curta e preciosa. Somos chamados a usar bem o tempo. O impacto no reino de Deus é prioridade. Unidade da fé. Um dos temas centrais de Filipenses. Paulo escreve para fortalecer a unidade cristã. A unidade é essencial para o testemunho da Igreja. A fé compartilhada fortalece a missão. Chamado à santidade e perseverança. Textos complementares reforçam o caminho cristão. Seguir o exemplo apostólico. 1 Coríntios 4, 14, 16. Lutar com armas espirituais. 2 Coríntios 10, 3, 6. Ser santificado pela verdade. João 17, 17, 19. Praticar justiça, misericórdia e humildade. Miqueias 6, 8. Permanecer firmes nas tribulações. Atos 14, 22. Conclusão. Viver é Cristo. A vida cristã é missão, entrega e esperança. A morte não é derrota, mas consumação da fé. Somos chamados a viver com propósito e unidade. A fidelidade de Paulo e o testemunho cristão. Texto-chave, Filipenses 1, 19, 20. Ideia central. Paulo desejava que Cristo fosse exaltado, fosse ele absolvido ou condenado. A expectativa de Paulo. Mais importante que ser absolvido. Paulo não buscava apenas liberdade. Seu maior desejo era glorificar Cristo, vivendo ou morrendo. Sua confiança estava na oração dos irmãos e no Espírito Santo. Os sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios 11, 23, 27. Prisões, açoites, apedrejamento. Naufrágios, perigos constantes. Fome, sede, frio, nudez. Traições e falsos irmãos. O peso maior, as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Apesar de tudo, sua maior preocupação era o bem espiritual das igrejas.
Seu coração pastoral superava o sofrimento físico. O relacionamento de Paulo com os irmãos. Um pai espiritual. Admoestava como filhos amados. 1 de Coríntios 4, 14, 16. Cuidava como um pai. 1 de Tessalonicenses 2, 10, 11. Sofria dores de parto espirituais. Gálatas 4, 19. Gerava filhos na fé. Filemão 10. O espírito de sacrifício. Gastar-se e ser gasto. 2 de Coríntios 12, 15. Paulo imitava o amor sacrificial de Cristo. Mesmo não sendo valorizado por todos, continuava servindo. A fidelidade muitas vezes traz oposição. 2 de Timóteo 3, 12. O testemunho vivo. A vida de Paulo como sermão. Sua paciência, alegria e coragem na prisão eram um testemunho poderoso. Cristãos fiéis revelam o Evangelho pela vida, não só pelas palavras. A fé vivida em meio à dor glorifica a Deus. Aplicação pessoal. Que testemunho estamos dando? Como tratamos quem não nos trata bem? Como reagimos às injustiças? Se nossa vida exalta Cristo como a de Paulo. Morrer é lucro. A vitória de Cristo no grande conflito. O grande conflito. Todos os cristãos vivem dentro da grande controvérsia entre o bem e o mal. Essa batalha ocorre ao nosso redor e dentro de nós. Atravessamos essa luta até o fim da vida. A base da guerra. A guerra não é física, mas espiritual. 2 de Coríntios 10, 3, 6 mostra que nossas armas não são humanas. A luta é travada no campo das ideias, valores e convicções. Armas do inimigo x armas do cristão. Armas do inimigo. Críticas, medo, pressão, traição, manipulação. Armas do cristão. Amor, misericórdia, paz, mansidão, bondade, domínio próprio. A palavra de Deus é a arma mais poderosa. Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo entrega sua vida totalmente a Cristo. A morte não é derrota, porque Cristo já venceu. A confiança de Paulo está no tribunal divino, não no humano. A vitória já conquistada. A batalha é espiritual, mas a vitória já foi garantida na cruz. Permanecendo ligados a Cristo, não podemos ser derrotados. Mesmo a morte não anula a vitória final. Lutar pelo que é certo. O cristão não luta pelos seus direitos, mas pelo que é justo. O certo gera verdadeiro poder. Submeter-se à vontade de Deus é a única forma de vencer. Jesus é o exemplo supremo de submissão. Aplicação pessoal. Como tens percebido o grande conflito na tua vida? Cristo já venceu, isso traz força, consolo e esperança. A vitória dele garante a nossa perseverança.
Viver e morrer por Cristo. Base bíblica, Filipenses 1, 23, 24. O dilema de Paulo. Aperto entre os dois. Paulo expressa o conflito entre continuar vivo para servir ou morrer e descansar em Cristo. Viver para Cristo. Serviço, missão e fortalecimento da Igreja. Permanecer vivo significava apoiar os filipenses. Seu ministério ainda tinha frutos a produzir. Morrer é lucro. Testemunho que se torna ainda mais poderoso. Morrer por Cristo confirma a autenticidade da fé. O cristão descansa até a ressurreição. A morte como sono. A Bíblia descreve a morte como descanso. Não sabem de coisa alguma, Eclesiastes 9, 5. Jesus chama a morte de sono, João 11, 11. O exemplo de Lázaro. A lógica bíblica contra a ideia de céu imediato. Se Lázaro estivesse no céu, seria cruel chamá-lo de volta. A esperança da ressurreição. A próxima cena após a morte, Cristo voltando. Ressurreição dos mortos em Cristo. Reunião com os santos vivos. Arrebatamento para estar com Jesus para sempre. Aplicação espiritual. O que isso significa para nós? A morte não é o fim, mas um intervalo. A vida presente é a oportunidade de servir. A ressurreição é a certeza final. Permaneçam firmes na unidade. A oração de Jesus e o chamado à unidade cristã. A unidade na oração de Jesus. João 17 revela que a unidade é o centro da última oração de Cristo pelos discípulos. Jesus deseja que seus seguidores estejam com Ele e contemplem sua glória. A unidade é um testemunho essencial para que o mundo creia. Unidade como testemunho ao mundo. A desunião enfraquece o testemunho cristão. A unidade revela ao mundo que Jesus foi enviado pelo Pai. A Igreja unida torna visível o caráter de Deus. Viver como cidadãos do Reino. Filipenses 1, 27, usa politeomai, viver como cidadão do Reino Celestial. A vida digna do Evangelho é fundamento da unidade. João 17, 17, 19. A santificação pela verdade sustenta essa vida. O caráter do Reino. Sermão do Monte, mansidão, misericórdia, pureza, paz, justiça. Miqueias 6, 8, resumo. Praticar a justiça. Amar a misericórdia. Andar humildemente com Deus. O obstáculo, orgulho e ressentimento. O orgulho é raiz frequente da desunião. Às vezes sentimos desconforto diante da bondade alheia. O chamado é olhar para dentro e buscar ser mais amorosos e humildes. Conselhos de Ellen G. White. Muitos amam mais o mundo do que a verdade. Onde há orgulho e ambição, o Espírito de Cristo se retira. Entram emulação, dissensão e contenda, enfraquecendo a Igreja.
conclusão, como seria a Igreja? A pergunta final: como seria a Igreja se todos refletíssemos a humildade e mansidão de Jesus? A resposta: uma comunidade unida, forte e testemunhadora. Unidos e destemidos. A força da unidade cristã. A coragem que nasce da fé. A missão que nos une. A unidade fortalece a coragem. A união na fé gera ousadia. Filipenses 1, 27-30 destaca a luta conjunta. A coragem cresce quando caminhamos lado a lado. A estratégia do inimigo. Satanás tenta dividir para enfraquecer. Casa dividida não subsiste. Marcos 3, 25. A desunião compromete a missão. Unidade, mensagem e missão. 3 pilares inseparáveis. A verdade da palavra é o fundamento. João 17. Se um falha, todos falham. Se permanecem juntos, nada nos intimida. Coragem diante da oposição. Não precisamos temer adversários. Filipenses 1, 28. Satanás já está derrotado. Mesmo diante da morte, a verdade avança. O chamado ao sofrimento. Ideias comuns dos textos. Carregar a cruz é parte do discipulado. O sofrimento acompanha os fiéis. A realidade da dor humana. A vida neste mundo é frágil. Até os justos sofrem, como Jó. Vivemos à beira de um precipício, mas Deus sustenta. Esperança no sofrimento. Melhor sofrer por Cristo do que por qualquer outra causa. O sofrimento por Ele tem propósito. A fidelidade será recompensada com glória eterna. A fidelidade dos mártires e a esperança cristã. O testemunho dos mártires. Mesmo diante de tortura, prisões e morte, muitos cristãos declararam: eu sei em quem tenho crido. A fé deles revela confiança absoluta no poder salvador de Cristo. O sofrimento não apagou a certeza da salvação. Unidade da Igreja e dons espirituais. A diversidade doutrinária atual exige ainda mais a atuação do Espírito Santo. Os dons espirituais continuam essenciais para orientar e unir o povo de Deus. A unidade plena é uma promessa profética para o tempo do fim. O dom de profecia e a unidade. Os conselhos proféticos ajudam a corrigir rumos e preservar a fé. A orientação profética conduz à compreensão comum das verdades bíblicas. A unidade surge quando o povo de Deus aceita a direção do Espírito. O estado dos mortos. A Bíblia descreve a morte como sono. Os mortos não estão conscientes, aguardam a ressurreição.
A esperança cristã está no retorno de Cristo, quando os fiéis receberão a vida eterna. Explicando a amigos. Paulo e outros fiéis não estão ainda no céu. Eles aguardam a ressurreição naquele dia. A promessa da vida eterna é futura, mas absolutamente segura. O sofrimento e o grande conflito. O mal existe por causa da rebelião de Satanás. O grande conflito explica dor, injustiça e morte. Deus está revelando o verdadeiro caráter do mal e conduzindo tudo à restauração. A cruz, a maior revelação do amor. A cruz mostra que Deus sofre conosco e por nós. Em Jesus, vemos o amor do Pai em sua forma mais profunda. A cruz nos ensina a confiar mesmo nos piores momentos.